Se esse vídeo chegou até você, provavelmente você está pensando em terminar o seu relacionamento. E hoje eu quero te dar uma série de ferramentas para você entender se o melhor de fato é terminar a relação ou se você pode investir um pouquinho do seu tempo e energia para restaurar o seu relacionamento. E olha, eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai encontrar inúmeras técnicas psicológicas para você restaurar o seu casamento ainda hoje. Preste bem atenção nos tópicos que eu vou colocar a partir de agora. Eu sou a doutora Mônica Bellarmino, psicóloga, especialista em casais e especialista no nicho de relacionamentos. E agora, vamos discutir sobre o primeiro tópico. Inclusive, olha só, em todas as terapias de casal que eu atendo, esse tema aparece. Pessoas que não sabem conversar. Elas sempre acham que o parceiro, que a parceira é errada, é culpada. E olha só, gente, não tem como reconstruir um relacionamento num ataque. Enquanto o casal não tiver a habilidade de parar de achar culpados, o relacionamento não vai para frente. Por quê? Quando nós focamos muito naquilo que está dando errado, nós não temos habilidade psicológica para encarar aquilo que tem que ser feito realmente para restaurar a relação. Quer um conselho? Em vez de ficar apontando o dedo, falando que seu marido é errado, que a sua esposa é errada, em vez de ficar toda hora apontando os defeitos, por que você não pega o seu parceiro ou a sua parceira pela mão e fala o seguinte, meu amor, o que nós vamos fazer a partir de hoje para melhorar a nossa relação? Não quero saber se você é culpada, se eu sou culpado, só estou interessado nesse momento em resolver os nossos conflitos. Olha a diferença. Quem procura solução e quem chama o outro para resolver o problema, resolve o conflito no relacionamento. Agora, aquelas pessoas que só ficam apontando erros, você é culpada, você é culpado, esse tipo de casal não consegue andar no relacionamento e restaurar a relação como um todo. Parou de procurar culpados? Aí vem outra estratégia. É entender onde a relação começou a se perder. Tem várias coisas que fazem o relacionamento perder força. Traição, falta de comunicação, falta de profundidade emocional, excesso de estresse, excesso de atividades, enfim. É muito fácil o casal se perder na relação. Mas é super importante entender quando que a relação começou a decair. Então, em vez de ficar procurando culpado, em vez de ficar pensando em problemas, por que você não começa a refletir profundamente? Quando que meu relacionamento começou a se perder? Foi depois daquela traição? Foi depois daquela briga, daquele problema familiar, depois que os filhos nasceram? Pois é, esse é um assunto importante. Muitos e muitos e muitos casais começam a perder o casamento depois que os filhos nascem. Por quê? Porque toda a atenção é focada para os filhos, o casal perde a conexão sexual, para de ter tempo para conversar, ter tempo para ficar juntos e ter conversas profundas. Então é extremamente importante entender onde o relacionamento se perdeu, porque se você não descobre o que fez realmente o seu relacionamento começar a se perder, como que você vai ter assertividade nas suas ações? Casais que não sabem entender os problemas não conseguem planejar as soluções. Por isso que entender onde o casal se perdeu é tão importante quanto dormir junto com a pessoa que você escolheu para dividir a vida. Eu gosto muito de falar sobre segurança emocional no relacionamento, porque não criticar, não achar culpados é extremamente importante. Agora, tem outra coisa que é indispensável na restauração do casamento: segurança emocional. Segurança emocional nada mais é do que o seu parceiro ou a sua parceira se sentir acolhido na relação. E como que você pode fazer isso? Vamos lá, anota os pontinhos que eu vou falar a partir de agora. Não interrompa seu parceiro. Sim,
É muito importante saber ouvir e saber falar. Todo ser humano deveria saber que não dá para fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Quem ouve não pode falar. Quem fala não consegue ouvir. Ou seja, o que eu estou querendo falar de verdade para você? Não tem como você começar um diálogo no seu relacionamento querendo interromper o tempo todo, querendo falar, querendo ouvir de forma inadequada. Faz esse exercício que eu vou te ensinar a partir de agora. Respira, ouve, aprende a ouvir as reclamações do seu parceiro. Não tenta ficar interrompendo e reclamando o tempo todo, porque se você fizer isso, não vai ter espaço para ter uma comunicação adequada. Outro ponto, não use as vulnerabilidades da pessoa que você escolheu para dividir a vida. Todo mundo tem vulnerabilidade. Às vezes é um defeito, uma condição física, uma condição financeira, uma condição familiar. E se você fica jogando na cara o tempo todo a vulnerabilidade da pessoa que você escolheu para dividir a vida, você está fazendo assim, ó, distanciando, se desconectando do seu relacionamento e você está rebaixando a autoestima da pessoa que você se casou. Veja alguns exemplos. Você casou com uma pessoa que era magra. Agora, por N fatores e N motivos, a pessoa, né, engordou um pouquinho. O que você vai ficar fazendo? Vai ficar tacando na cara que a pessoa engordou, que ela não está atraente? Não faça isso. Você está pegando a vulnerabilidade e jogando na cara da pessoa. E não é assim que você vai ter um relacionamento de conexão. Outro ponto, não posso me esquecer de jeito nenhum de falar isso para você. Pare de ficar falando em separação o tempo todo. Tem muitos casais que não sabem falar de restauração de casamento. Sempre falam em divórcio. Ah, mas se não mudar, se você não tiver comportamentos diferentes, eu vou me separar de você, eu vou cair fora. Quanto mais você fala que vai cair fora, que vai se separar, pior fica a sua relação. Quer uma estratégia um pouquinho mais inteligente? Em vez de falar em separação, fala em restauração. Fala para o seu parceiro, para a sua parceira: meu amor, o que eu posso fazer para restaurar o nosso relacionamento? O que você espera de mim? O que eu posso fazer diariamente para conquistar a sua confiança? Se você parar de humilhar, parar de usar vulnerabilidade, parar de interromper e parar de falar em divórcios, você vai ter um grande resultado no seu relacionamento e com certeza você vai caminhar para a restauração da sua relação. Todos esses pontos que eu acabei de mencionar para vocês vão para a comunicação. Vamos lá. Comunicação é essencial para todos os relacionamentos da vida. Agora, no relacionamento isso pega muito. Por quê? Porque além da falta de comunicação nos relacionamentos, existe o excesso de cobrança. O que seria esse excesso de cobranças? Frases do tipo: você não me escuta, você não me ajuda em nada em casa, você não me ajuda com os filhos, você não faz o seu papel, você não faz sexo comigo, você não valida os meus sentimentos, você não presta atenção em mim, você não me elogia. E a lista é longa, meu Deus, é tão longa que é até cansativo falar sobre essas cobranças. E olha, em terapia de casal todos os dias, meu Deus, não tem um dia que eu não pego casais reclamando até na sessão de atendimento. É cobrança, 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 e não é assim que dá para ter uma comunicação com assertividade. Em vez de ficar cobrando o tempo todo, por que você não aprende a fazer pedidos na sua relação? Vou te ensinar como fazer isso, vamos lá. Em vez de falar para o seu parceiro: você não tem tempo comigo porque você prefere ficar na rua com os amigos ou porque você prefere trabalhar, por que você não muda um pouco sua abordagem? Chega com jeitinho, com delicadeza, a mulher sabe fazer isso, né? E fala: meu amor, eu preciso ter mais tempo para ficar com você. Eu sinto falta de ter momentos com você. Eu me sinto muito feliz quando você arruma tempo para ficar comigo. Olha a diferença. Nesse exemplo que eu acabei de dar, eu estou fazendo um pedido. Eu não estou impondo e não estou cobrando. Toda vez que uma mulher impõe
e faz críticas e cobranças, o homem se fecha. E como consequência, ele vai ouvir, vai olhar para o teto e vai levar a vida como se não tivesse ouvido nada. Então, mulheres, é extremamente importante saber falar e saber pedir. Agora, no caso dos homens, homem também costuma cobrar. Homem muitas vezes faz cobranças sobre sexo, sobre conexão física, faz cobranças sobre parceria, sobre gestão financeira. Então, em vez de ficar criticando e fazendo cobranças, você gasta demais, você não me procura no sexo, tá faltando isso, tá faltando aquilo na relação, por que você não fala com jeitinho? Olha, meu amor, esse mês nós estouramos o orçamento familiar. Vamos dar uma segurada para no próximo mês poder gastar em algumas coisas? Gente, tudo é jeito e tudo é abordagem. Não adianta investir na crítica e na cobrança sem investir na abordagem com assertividade. Aquela pessoa que sabe abordar um diálogo, que sabe conduzir uma conversa de forma inteligente, ela consegue tudo na vida. Agora, aquele indivíduo que só sabe fazer crítica, só sabe apontar erros, fazer cobranças exageradas, não consegue ter respeito de ninguém. Por quê? Porque ela impõe, ela não sabe negociar. Então, homens, é extremamente importante saber abordar pontos problemáticos na sua relação. E as mulheres, elas também precisam investir nessa habilidade, porque relacionamento nada mais é do que duas pessoas se comunicando e fazendo pedidos o tempo todo. Investir na comunicação é fundamental para ter um relacionamento saudável. Agora, não é só isso. Você também precisa criar uma rotina ou pequenos rituais para você se conectar melhor com a pessoa que você está casada. E olha, vai por mim, são coisas muito simples. Passar 10 minutos sem ficar olhando o celular, dar um abraço um pouco mais demorado, tomar café, almoçar junto ou jantar junto com a pessoa que você está dividindo a vida, ter um hobby juntos, fazer uma caminhada, fazer uma oração, criar uma rotina sincronizada em casal. Principalmente aqueles casais que têm filhos e não têm tanto tempo. Eu até passo um exercício para os casais que eu atendo. Esse exercício ele é muito simples. Depois das tarefas realizadas, filhos na cama, pega aí uns 10, 15 minutos, tira um momento para abraço, para beijo, para dar um boa noite mais demorado, para pegar na mão, para sentir o cheiro um do outro. Parece que é pouco tempo, 10, 15 minutos. Mas no decorrer da semana, no decorrer do mês, poxa vida, isso dá uma conexão tremenda no relacionamento. Tem que investir em tempo. Porque o casal que não consegue investir em tempo de qualidade no relacionamento, e esse tempo pode ser 10, 15 minutos, quero deixar bem claro, esse casal começa a se perder e começa a se desconectar. E olha, pessoal, vamos parar de inventar muleta emocional. Excesso de trabalho, demanda com filhos, coisas de casa, não é desculpa para o casal não ter tempo de qualidade. Isso é muleta emocional, porque tem vários casais por aí que trabalham de manhã, à tarde, à noite, que tem filhos, que tem empresa, que tem um monte de coisa, enfim, não importa. E eles conseguem priorizar 10, 15, 20 minutos, 1 hora, para ter um momento de intimidade com a sua parceira, com o seu parceiro. Então, vamos parar de inventar desculpas e encontrar muletas emocionais e vamos colocar a mão na massa. Tem pouco tempo? Então faça aquele pouco tempo valer e não tenha preguiça, porque a preguiça é uma das coisas que faz qualquer relacionamento ir pro buraco. Vai por mim. Nós conversamos até agora sobre comunicação, tempo de qualidade no relacionamento, crítica, enfim, sobre vários assuntos. E eu quero colocar um último tópico para vocês refletirem. Pedir desculpas e continuar com os mesmos erros não dá. Se você errou no seu relacionamento ou tem comportamentos que estão destruindo a sua relação, reflete e veja os benefícios que isso está trazendo para a sua vida como um todo.
Porque é muito cansativo ficar pedindo desculpa o tempo todo, e quando nós pedimos desculpas e não mudamos o nosso comportamento, o relacionamento perde totalmente a conexão. E você, aquela pessoa que sempre está se desculpando, perde totalmente a sua credibilidade no relacionamento. Olha só, vou te ajudar nesse ponto. Como parar de pedir desculpas e mudar definitivamente no seu relacionamento. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Quando nós nos conscientizamos de forma bem racional dos nossos erros, a nossa tendência é parar, refletir e errar menos. Vou dar um exemplo. Exemplo, inclusive, de rotinas de casa. Muitas mulheres reclamam muito dos maridos que não ajudam nas tarefas de casa, falam que tem que carregar tudo sozinha. Então, se isso acontece na sua casa, começa a refletir sobre sua conduta no seu relacionamento. Você é uma pessoa desorganizada? Você é uma pessoa que tem preguiça de fazer tarefas em casa? Ou você é uma pessoa que procrastina tarefas e não consegue colocar a mão na massa? Pois é, esse é um problema que está te impactando no relacionamento. Só que veja bem o que eu vou te falar. Procrastinação não atrapalha no relacionamento, atrapalha na vida como um todo. Não ter disposição para cuidar da sua casa fala da sua falta de autocuidado com o seu relacionamento e com a sua vida. Não ter disposição para tarefas de casa e tarefas da vida geral demonstra que você é uma pessoa relaxada e também preguiçosa. E aí eu te pergunto, não é interessante mudar comportamento de ser uma pessoa melhor? Por quê? Porque muitas vezes o nosso cônjuge nos critica, nos faz pontuações pesadíssimas, mas muitas vezes a crítica é um crescimento para a nossa personalidade. Fazer mudanças num relacionamento não é simplesmente restaurar um relacionamento. Muitas vezes é restaurar uma personalidade que não foi educada para ter um comportamento familiar. Eu te passei várias estratégias para você restaurar o seu relacionamento e eu espero mesmo que você não seja apenas um espectador ou um consumidor de vídeos. Eu quero que você coloque em prática todas as estratégias que eu te ofereci aqui nesse vídeo. Agora, eu entendo, eu sei que tem muitos momentos na vida que ver um vídeo não é suficiente. E aí é importante ter a humildade de buscar uma ajuda profissional. Por quê? Vou te explicar. Quando nós estamos em um relacionamento, é muito difícil ter lucidez, ter racionalidade, porque as emoções tomam conta do relacionamento. E muitas vezes precisa vir um intermediário ou um terapeuta nos ajudar na comunicação e nos ajudar a ter clareza mental daquilo que precisa ser feito na relação. Se você tem dificuldade em mudar, tem dificuldade em mudar a sua mentalidade frente ao seu relacionamento, me acompanha aqui no YouTube, me acompanha nas redes sociais e entre em contato para marcar uma avaliação, uma consulta, porque muitas vezes o que nós precisamos é apenas de um direcionamento. E um direcionamento é extremamente importante para ter um relacionamento saudável, uma família sólida e um relacionamento realmente maduro.